Oi, gente. Hoje nós estamos aqui com a doutora Daniele Dias, juíza de direito, aqui em Minas Gerais. Hoje está na comarca de Tupaciguara. Muito obrigada, doutora Daniele. E, se me permitir, hoje eu vou passar a falar Dani, porque eu acho que hoje a gente está num dia informal, será uma conversa informal. Então, você também pode me chamar de Grazi. E o motivo principal aqui da nossa conversa é passar para alunos do curso de Direito ou para jovens ingressantes, né, às carreiras jurídicas, para quem está começando a advocacia, começando a estudar para um concurso, nós vamos querer direcionar para eles algumas dicas, compartilhar sua experiência. Então, Dani, gostaria que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua história, desde quando você iniciou a faculdade até a sua aprovação no concurso e exercício da magistratura. Tem a palavra, Dani. Bom dia, Grazi, né? Bom dia. Obrigada pelo convite. Eu sei que é motivado pela amizade lá do banco da faculdade, né? Verdade. Passamos juntos a esse período de aflição que Uhum. os nossos ouvintes estão passando agora, né? Exato. Coincidência ou não, vivemos isso juntos. Uhum. Bom, meu nome é Daniele, né? Eu sou a mãe do Matheus e do Pedro, dois adolescentes de 16 e 13 anos. Olha, O maior desafio da minha vida, né? eu tenho certeza. E sou juíza de direito da juíza estadual aqui da minha terra, né? Minas é o meu estado. Eu nasci em Belo Horizonte, mas sou uberlandense de coração, porque vim para Uberlândia pequenininha. Uhum. Estudei aqui na UFO e tudo, e consegui rapidamente chegar numa comarca perto, que eu estou em Tupaciguara hoje, pertinho de Uberlândia, Uhum. uma comarca de primeira entrância, né? Mas onde eu sou muito feliz. E eu sempre quis ser juíza de primeira mesmo. Acho difícil eu chegar. A gente pode mudar sempre, mas é Uhum. difícil eu querer promover, porque o juiz da primeira ele tem uma condição melhor de transformar o espaço em que ele convive, Vive. né? Uhum. Então para mim é muito rico ser juiz de primeira entrância. Bom, Bacana. eu escolhi ser juiz, eu tinha 15 anos, não é uma coisa muito Olha, comum não. na vida das pessoas, não. Mas meus pais são advogados. Uhum. E eu falo que eu aprendi a ler e escrever lendo processos, isso é verdade. Só Mesmo. que eu me lembro desde pequenininha que eles sentavam na mesa das refeições discutindo os casos dos clientes, né? Uhum. E eu ficava intrigada, que eu falava assim, mas eu não quero saber o que é a história que o seu cliente conta, eu quero saber, quero ouvir o outro lado e chegar numa conclusão. Uhum. Aí eles começaram a falar, minha filha, mas aí você não vai ser advogado, você vai ter que ser juíza, porque o advogado ele está num dos lados, né? Nem Uhum. certo e errado, mas ele está num dos lados da questão. Aí o meu pai sempre foi um professor nato, né? Grazi, você Foi conhece nosso ele, foi professor, aluna dele, inclusive. Uhum. nosso professor. E aí ele foi me explicando. Então eu conheço Ixi, travou, Dani. Acho que a sua internet travou. Dá uma como as coisas olhadinha. funcionam na justiça Ó, voltou. desde pequenininha. Parece que é como se fosse igual os pais ensinam os meninos a jogar bola, né? Uhum. Todo, Uhum. todo pai brasileiro tem menino, sempre tem uma bola e fica dando toquinho para os meninos. Eu fui aprendendo no direito Bacana. desse mesmo formato. Uhum. Então, eu era muito nova quando eu decidi, e eu sempre fui muito estudiosa, muito esforçada, Explicada. muito aplicada. Então, não foi difícil, porque eu já trilhei aquele caminho, eu já fiz um colegial voltado ao vestibular do direito, eu já fiz a faculdade de direito voltada para o concurso da magistratura, eu já tracei um plano nesse sentido. Que Eu bacana. sei que não é comum, Não. eu sei que a grande maioria dos meninos estão aflitos, não sabe o que vai ser da vida, principalmente não sabem se estão ali gastando tempo ou se estão fazendo alguma coisa útil para elas, né? Uhum. Mas
é normal, né? Nós estudamos juntas, na nossa Uhum, turma eram raros as pessoas que estavam na mesma situação que eu, que já que sabiam o que uhum. queriam, né? A Muito maioria raro. foi fazer direito porque é um curso mais completo, chegando lá, eu desisto, eu decido o que eu faço, né? Exato. Foi o meu caso, pelo Então, menos. mas é uma carreira muito linda, é, é uma carreira linda, de muito aprendizado. Conta um Como a gente pouquinho, estava Dani, como é que conversando, foi o seu já estudo? conversamos antes. Uhum. Conta um pouquinho como é que foi o seu estudo depois que você terminou a faculdade, porque você teve que passar por um estágio probatório de 3 anos, né? Você chegou a trabalhar em outras áreas. Eu me lembro de você ser assessora, eu Isso. acho. Não. Não? É, Como eu queria ser juíza desde o começo, Aham. fui. Como eu queria ser juíza desde o início, eu fui estagiária de juiz enquanto eu estava no fórum, enquanto eu estava na faculdade. Uhum. E aí, quando eu formei, eu consegui o cargo de assessora de um juiz. Eu fui Uhum. assessora de um juiz, o doutor Alfredo, uma pessoa assim incrível, com quem Bacana. eu aprendi muito, de humanidade, de Uhum. trato com as pessoas, de responsabilidade com o trabalho e com a profissão. Uhum. E eu sempre lembro de que ele me ensinou, né? Ele, olha, Dani, nunca se esqueça que por trás desses papéis aqui, ele pegava o processo e falava para mim, nunca se esqueça que por trás desses papéis aqui sempre tem a vida de pelo menos duas pessoas. Verdade. São pessoas que estão sofrendo, são pessoas que estão contando com a sua sabedoria, nem é com a sua inteligência, nem é com o seu conhecimento jurídico, mas Uhum. com a sua sabedoria enquanto ser humano para Bacana. ajudá-las a sair desse conflito. Então, assim, então foi um aprendizado, eu agradeço todos os dias, ele sabe disso, eu tenho o maior amor por ele, Uhum. Que bacana. por tudo que ele me ensinou e pela realidade de vida que ele me apresentou. É uma pessoa muito inteligente, uma pessoa muito capaz, que tem uma história de vida linda, e eu só agradeço a Deus por ter me colocado no caminho dele. Que Então, eu fui bacana. assessora por 5 anos, e nesse período dos 5 anos, eu casei, tive meus filhos, que fazia parte do meu projeto, que eu Olha. também queria ter a família, né? Casar, ter Aham. filhos e toda uma estrutura. Daí, quando Pacote completaram cinco completo anos, você queria ter, o pacote completo. é, que é assim, a gente tem que ser corajoso, tem Eu que não tive essa meter a cara. coragem. Não. E aí, meus filhos nasceram. Quando completou 5 anos que eu era assessora dele, e a gente já tinha se combinado, ele aposentou Uhum. e eu fui estudar. Uhum. Eu só estudei 1 ano, Mesmo. mas e com um filho de 1 ano e o outro de 4. Vixe, estudou. Só que, tem duas questões. Uma era, Hum. eu vim me preparando a vida inteira. Isso Uhum. tem um peso, não Uhum. é? Com certeza. Quando você já sabe o que você quer, por mais que você não esteja lá na faculdade estudando para aquele concurso específico, você já tem uma canalização de energia, né? Porque eu Uhum. acredito muito em energia, o que a gente manda Uhum. para o universo, ele devolve, já existia toda uma canalização de energia nesse sentido. Uhum. E eu estudei 10 horas líquidas por dia, de domingo a Puxa, domingo. Foram puxa. 3.650 horas. Puxa. Anotadas. Não tinha um dia que, não, hoje eu vou parar 10 minutos mais cedo. Se eu saísse para ir ao banheiro, eu descontava o tempinho do banheiro nas 10 horas líquidas. E essa rotina Não demorou um tinha ano. 1 ano, 365 dias certinho. Vixe. Naquela época, o concurso tinha concurso regular na mesma época do ano. Todo Uhum. final de agosto tinha a primeira fase. Então, eu fiz um plano de agosto a agosto, Entendi. entendeu? Entendi. E aí eu comecei, é uma coisa que eu não recomendo a ninguém, porque hoje nós estamos num mundo muito mais moderno, né? Ah. Eu fichei livros da capa a Uhum. capa, Aham. daquelas aquelas matérias que eu não aprendi na faculdade, que Aham. foram
empresarial, na época era comercial, constitucional e administrativo, que eu não entendi bolufas da faculdade. Aí eu fechei um livro de capa a capa, que nem coisa de gente doida. Já ouvi E falar de gente que depois... copia norma. Não, aí também, eu não sei, mas Tem eu um fechei costume. foi bom porque eu aprendi o sentido da coisa, porque eu não, sabe quando você não entende a lógica daquelas matérias? Eram Sim. 3 matérias que eu não entendia a lógica. Não adiantava você E querer aí eu decorar, consegui né? Você precisava entender. entender a lógica, e eu entendi o todo. E depois eu fiz cursinho para direcionar um estudo. Então, eu assistia a aula de manhã, à tarde eu estudava aquele conteúdo dado Da no aula. cursinho da aula, e à noite também, para dar às 10 horas, acho que era 3, 4, 3, né? 3 de manhã, 4 à tarde e 3 de noite. Todos os dias, domingo a domingo. Não existia assim, hoje é seu aniversário, minha mãe chamou para um jantar, E os seus filhos? hoje... Não, mas... Família? Então, eu Você teve um tinha suporte. 10 horas, o dia tenho mais 14, né? Eu Aham, dormia 8 e as outras 6 eu ficava com eles exclusivo. aham. Mas eu tinha o meu ex-marido ajudou muito, tinha babá, tinha uma estrutura, lógico. Sim, Eu não sim. preocupava com o que ia pôr no almoço, né? Era tudo, a estrutura extra funcionava sozinho. Supermercado, médico, reunião na escola, ele dava conta. É lógico que isso não tem jeito, né? Ou seja, foi um projeto familiar, né? Mas foi um projeto familiar e muito bem sucedido, Graças graças a a Deus. Deus. Mas é uma carreira linda, eu sou muito feliz com ela, mas não é uma carreira que se escolhe, vamos falar assim, pelo sossego ou pela estabilidade financeira e nem mesmo pelo poder. Eu Por que não? recomendo que não escolham, porque o poder nos coloca numa situação acima do outro, numa posição acima do outro. Nós não somos melhores que ninguém, né? Quando a gente se coloca numa posição melhor do que o outro, não vou nem falar do outro, mas a conta que a gente vai pagar depois é muito cara, porque isso não existe, né? As coisas não funcionam assim. Nós somos todos iguais. Então, a gente tem que escolher a carreira pública. Eu sinto assim, meus pais me ensinaram assim, quando a gente escolhe a carreira pública, principalmente, é porque a gente está disposto a fazer o bem pelo outro. Eu Esse tem que ser o maior objetivo. vou te dar a minha percepção do lado de cá do balcão, vamos falar assim, daquele servidor público que às vezes vai para a carreira só pensando na estabilidade financeira e só pensando às vezes em ter uma vida mais tranquila. Ele geralmente se frustra no cargo que ele está ocupando. Quando ele não vai genuinamente pela vocação, pelo interesse em desempenhar aquele papel para a sociedade, porque o servidor público, e nós advogados também, a gente desempenha um papel social, né? E quando a escolha é meramente financeira ou por outras questões que não a genuína identificação com aquela função social, realmente gera um desserviço e uma frustração interna para a própria pessoa. Né? Então, a gente está vendo um monte de gente frustrada e tal, e mesmo em cargos bons, que tem poder, dinheiro, etc., infelizmente isso acontece. Dani, eu queria te perguntar o seguinte, realmente a sua história é muito incomum e eu não sabia, apesar da gente ser colega de faculdade, eu não sabia. E não é a realidade realmente que eu vejo em sala de aula. Eu vejo, às vezes, alunos perdidos, desesperançosos, e às vezes alguém vai pensar assim, nossa, eu nunca pensei, nunca tive essa meta, estou saindo da faculdade, estou no último período, ou acabei de sair, né? Aquele recém-egresso, não tenho essa estrutura de apoio familiar, eu tenho filhos também, tenho que deixar, tenho que trabalhar. Será que a magistratura é um sonho possível para essas pessoas, esses bons cargos, os cargos mais de maior exigência no concurso? Será que essas pessoas conseguem, elas têm algum caminho, independentemente se elas pensaram isso lá atrás, se não fizeram uma boa faculdade? O que você acha? Eu tenho certeza que tem. É? Porque a questão é o seguinte, com certeza, a questão é uma coisa que eu sempre digo,
carreira pública é a coisa mais democrática que existe. Está disponível para todo mundo. Lógico, cada um com as suas dificuldades. Na verdade, Grazi, eu sempre repito uma frase que eu acredito muito nela. Não existe almoço grátis. Sim. Tudo tem um preço a se pagar. E cada um vai trilhar o seu caminho com uma moeda de troca que tiver. Então, aparentemente, pode parecer fácil. É fácil para ela porque ela planejou desde o começo, porque ela tinha estrutura. Eu também paguei um preço para ter planejado desde o começo. Eu também paguei um preço por ter a estrutura que eu tive. Tudo tem um preço. Né? E não é um preço monetário, é um preço de escolhas que a gente faz na vida. Então, eu, por exemplo, posso dizer de mim, é lindo ter escolhido ser juíza desde os 15 anos, mas eu também não tenho uma turma de amigos para encontrar agora, com os 40, e lembrar que a gente encontrou aquele dia, lembra? E lembrar das aventuras de faculdade. Eu não tive isso. Eu não tenho. Você estava firme no seu propósito, né? Eu estava fazendo outra coisa, porque não existe almoço grátis, não existe nada que venha de mão beijada. E aí, de bandeja. E aí tem um outro custo que eu paguei por isso. Eu também não tenho aquelas experiências de vida, de faculdade, de amigos, de histórias para contar, de noites que não dormiram. E isso também é energia boa para a gente. Isso também faz a gente crescer, isso também faz bem. Isso também é um complemento da vida. Então, o melhor é o meio termo. Eu sempre falo, eu acho assim, eu conto a minha história, mas eu não aconselho, no certo sentido, para ninguém, porque o ideal é um meio termo. Tudo tem o seu tempo, é possível, né? A gente tem a natureza, porque nós estamos num mundo de muita superficialidade, né? E de muita vitrine, um mundo de muita vitrine, né? Você já estava falando com um amigo meu. A sensação que eu tenho é que essas redes sociais hoje, né, tá todo mundo vidradas nelas o dia todo, Muita exposição, né? Tá fazendo dos adultos criança. Não sei se você se lembra, quando eu era pequenininho, a gente ficava na frente da televisão sonhando com o desenho animado, sonhando com as propagandas de Meca, com a propaganda do liquidificadorzinho. Eu lembrei do liquidificador, que punha pilha e funcionava. Nossa, vou agir como a minha mãe. E eu acho que hoje a nossa juventude está fazendo isso. Tá? Igual a gente, criancinha, sonhando com os brinquedos, eles estão vendo a vida do outro, que não é real. Travou, Dani. Destravou. Vamos ver se ela volta. Dani, travou. Dá uma olhadinha aí na sua internet. Pode continuar. Que travou aí. Então, mas só para resumir, então tá todo mundo sonhando com uma vida que não existe. E esquecendo que tudo tem um preço. Se a gente for lá para fora e olhar a natureza, que é o nosso maior espelho, nosso maior exemplo, tem um custo para uma planta nascer. Tem vamos falar, um sofrimento, um certo esforço. Não vou falar sobre esforço para uma planta nascer, para uma flor abrir, mas para tem um o gasto animal. de energia daquilo, né? Tem. Exatamente. Então, é possível? Todo mundo tem. Basta você querer, basta você escolher e principalmente, focar e assumir o preço que é preciso pagar para chegar. Sim. E é igual você falou, por que nós temos tantos, vamos falar, servidores públicos frustrados? Não existe almoço grátis. A estabilidade financeira, a estabilidade do cargo tem um preço para pagar. Sim. Tem um preço de estar ali para servir o próximo. Tem um preço de ser cobrado por fazer mais do que a sua obrigação para atender a população. Tem um preço. Não existe eu querer só a parte boa. Ai, que beleza, agora, né, todo dia primeiro, aconteça o que aconteceu, o meu salário cai. É verdade.
Só que eu tenho que honrar isso, para que eu não fique frustrado. Não vou falar que é por causa dos outros, não. É porque nós somos seres responsáveis. E a nossa maior penitência, nós falamos que o nosso maior juiz é a nossa consciência. E aí você não consegue, mesmo que você disfarce, não consegue colocar a cabeça no travesseiro sabendo que você está se aproveitando dos bônus e não está assumindo o ônus. Ele pesa. E aí, a hora que ele pesa, só que aí, como as pessoas estão acostumadas a pôr para fora, a culpa é do outro. Mas o dia que passar e olhar para dentro e falar, eu estou frustrada, é comigo mesmo. Ele coloca... Desculpa. Ele coloca a culpa no outro para evitar de reconhecer a sua própria ausência de responsabilidade e assumir aquela postura servidora, né? Exato, porque é difícil demais olhar para, né? Olhar, a gente aprende desde pequenininho. A mãe põe de castigo, sua boba, né? Sua boba, sua chata, não te amo mais. Ao invés de falar assim, nossa, eu estou sentada aqui porque eu descumpri uma regra. Exatamente. Então, e aí é a maturidade que vai levar a gente a começar a refletir. É normal essa fase da faculdade, essa aflição, esse medo. E assim, gente, né, estão ali seus 20, 25 anos, tem uma vida inteira pela frente. Verdade. Pode começar e começar de novo, não faz mal. E tudo que a gente construiu até agora serviu de aprendizado, nada é desperdiçado, nada, né? Que conselho, Dani, que você daria, então, para esse pessoal que está estudando e está meio desesperançado? Qual que seria assim, de modo genérico, né? Que tipo de postura eles têm que ter? O que você faria no lugar deles hoje? Independentemente da carreira que optem, queiram fazer concursos ou advogar. Então, eu acho assim, a primeira coisa que tem que fazer é olhar com brilho nos olhos para a vida, porque isso não tem preço. A hora que eu tenho gratidão pela minha vida, tudo se transforma. A verdade é essa. Quando eu paro de reclamar porque eu não tenho isso, porque meu pai me deu isso, porque meu pai é assim, porque minha mãe... Não... A hora que eu paro, não. Eu sou grata por acordar hoje, por ter uma vida, por estar vendo o sol nascer e ele se pôr, pela chuva que caiu, pela possibilidade de estar aqui sentado nesse banco de faculdade, como muitas pessoas sonhariam em ter. Eu mudo, é como se eu tivesse tirado uma cortina de fumaça da minha frente. E aí eu começo a ver as coisas assim, nossa, que oportunidade. Eu deixo de ver como uma perda para ver uma oportunidade. E aí, a hora que eu vejo o mundo como uma oportunidade, eu começo a abrir as portas. Então, se é uma oportunidade, eu tenho a oportunidade hoje de aprender alguma coisa, eu tenho a oportunidade hoje de escolher uma carreira, eu tenho a oportunidade hoje de falar um bom dia e ver um sorriso no rosto do outro. De ajudar as pessoas. De ajudar as pessoas, de trocar experiências. Né? Nós estamos numa fase de pandemia, de isolamento social. Eu estava conversando até agora na entrevista que eu tive agora no pessoal espírita, independente da religião que a gente professa, até ateu, eu acho que já reconheceu que esse coronavírus veio para mostrar para a gente que a gente precisa pensar no todo, né? Que a gente precisa se ver enquanto um ente, uma cidade, uma coletivo. E que nós sentimos falta, assim, do outro, do abraço, do contato, do cheiro, até das disputas, até das brigas, até dos entreveros. A gente precisa disso. Então, a gente tem que abrir. Praticamente, tem que começar a procurar o que gosta. Todo mundo gosta de alguma coisa. Né? A hora que eu tenho gratidão... E é normal, eu lembro que minha mãe me ensinou isso, eu era criancinha, eu nunca esqueci. O que seria do vermelho se todo mundo gostasse do amarelo? Verdade. Graças a Deus, um gosta de matemática, outro gosta de história. Graças a Deus, um gosta de direito civil, outro de direito trabalhista, né? A Graça gosta de direito trabalhista. Eu tenho horror ao direito trabalhista. Eu tenho tem medo. O lugar de todo mundo nesse mundo, né, Dani? Tem o lugar de todo mundo. E aí, então, vamos abrir os olhos bem abertos para procurar. Se eu estou perdida, é porque eu não descobri o que eu gosto ainda. Então, vou procurar. Tem que ir experimentando também, né? Exatamente. Não é à toa que, quando a gente é pequenininha, a mãe manda, a gente põe na boca da gente todos os legumes. Né? Não é à toa
Não é à toa que a gente vai crescendo, experimenta calça, saia, vestido, ali que você vai aprender. Não, eu me dou mais, eu gosto mais de vestido, que é mais soltinho, Uhum, mas eu não tenho como falar que eu só gosto de vestido se eu nunca vesti uma calça. verdade. Boas analogias. Muito bem, Nós excelente. temos que experimentar, a faculdade é para isso, né? Essa Uhum. fase da vida é para isso, para a gente colocar de cabeça. O estágio é para isso, Exatamente. Eu digo, Dani, né? o único lugar que eu acho que ninguém deve ficar é o lugar da inércia, do não fazer, né? Uhum. Ainda ele nunca vai ter certeza, a gente nunca vai ter certeza que está trilhando o nosso lugar correto, que a gente está em busca do objetivo certo. Pode ser que quando a gente chegue lá, descubra que não é aquilo. Mas como você falou, antes eu tenho que experimentar. E às vezes, eu fazendo essa analogia do legume, eu me lembrei de que tem criança, fala, eu não gosto, eu não quero, mas nem provou. Não, mas eu não gosto e não quero, né? Então, de fato, a gente tem que provar e o direito é realmente igual, né? Os exemplos que você deu. Desde que a pessoa não fique inerte, eu não sei o que fazer, e se paralise, não estude, não caminhe em direção a nada, porque aí realmente ela fica paralisada no tempo. Mas desde que ela toque o barco para frente, em qualquer direção que ela escolheu naquele momento, como você falou, os meninos de 20 e poucos anos são muito jovens, ainda tem tempo. Aliás, hoje a gente está vivendo cada vez mais, né? Eu, Uhum. com 40 anos hoje, não me sentiria impedida de mudar minha carreira, de abrir uma loja, sei lá, de fazer qualquer outra coisa. Eu ainda me sinto jovem nessa perspectiva, né? E também, se fosse o meu propósito, eu poderia hoje resolver estudar para um concurso, por exemplo, né? Sim, e, gente, hoje o recurso está disponível, né? Quando eu estudei, você tinha que comprar livro. É. E demorava para chegar, era um volume, um autor top que você não tem dinheiro para comprar todos. Hoje, gente, a informação está É. disponível à Em vontade. vários Essa pan... formatos, né? Você vê, a própria Digital, nossa entrevista só é possível por causa pela da pandemia. tecnologia. Se não, só faz um formato, tá bom, eu vou conseguir marcar, mas é outra. Você me ligou ontem, já Isso. é outra realidade, as coisas ficavam muito mais difíceis. É Então, eles verdade. têm que aproveitar essa gama, porque também tem isso. O excesso de informação paralisa. Uhum, sim. O excesso de coisas também deixa a gente perdido. Então, o que a gente precisa fazer? Respirar. Eu tenho aprendido muito isso. Até estava conversando com a minha irmã sobre isso. O poder que a gente tem quando a gente aprende a ouvir o próprio coração. Uhum. Porque os ruídos externos são muitos, é Muito, muita coisa muita coisa. vindo na nossa cabeça, é muita informação, é muita cobrança. Então, o que eu preciso? Parar e ouvir o meu coração. Falar, o que você quer? O que você espera para você? O que te dá prazer no sentido de te movimenta, né? Porque eu não Uhum. posso ficar parado. O que me faz movimentar? E aí Volte-se para eu si mesmo, para se conhecer melhor, não é? exatamente. E hoje, gente, ainda mais depois dessa pandemia, essas que tem de live, de curso, e de palestra, Tem tudo, tudo, tudo. tudo. E ninguém sabe muito que não tem nada para aprender, e ninguém sabe nada que não tem nada para ensinar. A verdade é essa. Uhum, Então, vamos colocar disponíveis, né? A escutar, a falar, uhum, porque quando a gente fala, a gente aprende o que a gente tá falando. uhum, A abrir o leque de opções e falar, nossa, isso aqui pode ser bom para mim, isso pode ser interessante. E se uhum. amanhã não for, eu parto para Outro. outra, É. né? Tempo temos. É. Tempo nós temos. E a única coisa que o tempo não é de bom com a gente é que ele não volta. Sim, Ele não volta. Então, se eu deixar ele passar despercebido, o que foi, já foi. mas ele vai, se a pessoa não está inerte, ela vai ter um aprendizado durante aquele Uhum. tempo, ainda que ela tenha errado, né? Eu brinco, por Exatamente. exemplo, você também já foi casada, né? Você comentou aí, você mencionou ex-marido. Eu não me arrependo de ter me casado com ele, porque eu aprendi muito com o ex-marido, né? Uhum. Realmente, os momentos de vida que eu me arrependo são aqueles que eu realmente fiquei inerte, ou que o medo me paralisou, que a indecisão, ou a preguiça, por qualquer motivo que eu fiquei em cima do muro ali e não agi, né? Porque ainda que a gente haja, que lá na frente você perceba que não era aquele caminho que você deveria ter seguido, aprendizado você teve. A gente aprende quando a gente cai, não é? Eu nem sei se existe um caminho certo ou errado. Existe É. é, é,
os encontros e desencontros, os aprendizados que a gente precisa e ciclos que começam e se encerram, né? É sempre assim. Exatamente. Nada é para sempre, nada nessa vida é para sempre. A natureza está aí para dizer isso. E tudo tem seu ciclo. E ele começa e ele termina. E ele, quando ele termina, ele deixa na sua história toda uma gama de experiências, de vivências, de amadurecimento, que você vai levar para sempre, ali dentro de você, porque é o que a gente tem depois para levar nessa vida, né? Existe um livro, se eu não me engano, é O Poder do Hábito. Ele começa dizendo: imagine você no seu velório, você lá deitado no caixão, o que você gostaria que as pessoas falassem, estivessem falando de você? Faz uma lista. Aí depois ele fala: leu? Fez a sua lista? Leu. Agora fala para mim, você hoje está agindo de forma a permitir que elas falem isso de você? Então, o dia é hoje. E é isso que nós vamos levar da vida. A gente não leva apartamento, não leva carro, não leva sapato. A gente leva as nossas experiências e a única coisa que a gente deixa são as marcas nos corações das pessoas com quem a gente passou, né? Que lindo, Dani. Que sejam marcas lindas, que sejam marcas maravilhosas. Que bacana. Para elas lembrarem sempre com carinho. E é assim, né? Nós estamos aí, a humanidade tem quantos anos de história, com muita teoria, a ciência se desenvolvendo, a tecnologia, mas da morte não se mudou. É isso que a gente deixa. Lindo, é muito bonito. Pois é, Dani, então assim... Que surpresa agradável ver você assim, tão humana, né? Que bacana. Que massa. E agora, eu me coloco à disposição sempre. Eu estou em Tupaciguara, não é tão longe, podem vir aqui. O meu fórum está à disposição, que até porque não é meu, ele é do povo, né? Ah, que massa. À disposição. Para quem quiser vir conhecer o trabalho, conhecer a nossa realidade, como é que funciona, as dificuldades, né? Nós hoje, falando em carreira pública, é linda a carreira pública enquanto for vocação, porque se não for, eu não recomendo, porque ela é muito pesada, com muitas cobranças, né? Hoje não é uma carreira, a própria magistratura, e eu posso dizer também o Ministério Público, porque eu acompanho de perto, a Defensoria Pública, são carreiras que te dão muita satisfação, mais de a questão de poder fazer pelo próximo do que financeira mesmo. Porque a cobrança é muito grande. A dor de cabeça é muito grande, e o próprio poder aquisitivo está sendo consumido pela inflação e pela nossa realidade econômica. Não vou falar que é pobre, mas também não é como era antigamente. Porque, às vezes a gente tem aqueles registros de antigamente e pensa que vai ser da mesma maneira. Não é. Então, assim, e que é normal pensar, agora eu passei no concurso e agora minha vida está resolvida, né? Passei, difícil vai ser passar. Depois que eu passei, acabou, isso não existe. Não, porque a vida não é assim, né? A vida é um jogo de videogame que a gente faz sempre. Passando de fase. Passando de fase. Até porque você chegar, eu passei no concurso com 31 anos, né? Você chegar aos 31 anos e falar, pronto, resolvi minha vida agora acabou. Agora eu vou só curtir. Não existe. Não existe. Né? Maravilha, Dani. Na própria carreira a gente tem que se aperfeiçoar, tem que melhorar, tem que... hoje eu tenho estudado muito a questão de gestão, porque a gente faz concurso para ser juiz, para julgar processo. Isso, ninguém te conta que você é gestora, né? Gestora de procedimentos, gestora de pessoal, gestora de prédio, né, da estrutura. Então, e a gente tem que estudar para conseguir executar. Né? Você, graças a Deus, que eu adoro isso, hoje está permitindo um acesso maior aos poderes, a uma comunicação maior. E aí você também tem que entender o lado deles, conhecer e a administração pública, para a gente poder trabalhar em conjunto. Isso tudo é aprendizado. Né? Isso tudo são desafios, digamos assim, que a gente vai enfrentar. E não é nada que você estudou para fazer sua prova, né? Não. Você não aprendeu na faculdade nem um cursinho, só vai aprender depois que você está lá dentro, né? Exatamente. São desafios que vão continuar
Exatamente. E faz prova e erra, né? Aham. Porque não faz prova de concurso, mas você é testado e você erra. É. E aí tem que ter humildade, falar, nossa, desculpa, eu errei, né? Igual eu te falei aquele dia. É. Eu errei e eu vou consertar. Eu não Aham. tinha visto. Eu estava tentando acertar, mas quem é que não erra, né? É. Aí baixa a cabecinha, pede desculpa e vamos embora. Graças a Deus nós não somos médicos, porque Uhum. quando o médico erra, Às em vezes algumas circunstâncias, é tarde. pode ser Nós não irreversível. É. é. A gente sempre é reversível, por mais É. que deixe algumas sequelas. Excelente, Dani, muito bacana. E antes da gente terminar esse papo, dava para ficar aqui por horas, né? Mas a gente tem um Eu, tempinho máximo de gravação aqui, e eu queria só que você deixasse uma dica de um livro, né? Eu já tinha te pedido antes, ah, já tinha. é, Explica aí, qual que é a entendi. sua dica? Eu vou tentar projetar aqui o livro que você quer indicar. Vamos lá. Então, baseado em tudo que eu disse aqui sobre a importância de ver a vida, né, além dos livros, vamos dizer, daquele objetivo de direito, o livro que eu indico é o Comunicação Não Violenta, do Aham. Marshall Rosenberg, né? Marshall Rosenberg é um americano, um daqueles anjos que vêm à Terra, né? Sempre tem anjos que vêm à Terra. Estou colocando aqui o livro para o pessoal ler. Isso. Uhum. Ele nasceu na região mais violenta dos Estados Unidos. Nossa. E ele, eu já vi uma entrevista dele falando, ele já faleceu, mas falando que ele era inconformado com aquela forma das pessoas se relacionarem. Aham. Na visão do Marshall, o ser humano é bom, a natureza do ser humano é bom, o ser humano é um ser sociável e Aham. ele é um ser de luz. E alguma coisa aconteceu na história que criou esse embate, essa forma de tratativa, de relacionamento entre as pessoas, que virou esse caos que nós vivemos hoje. Então, ele desenvolveu um método, uma metodologia de relacionamento, de comunicação, para que a gente transforme a nossa forma de viver de violenta para pacífica. Oh, que Esse bacana. livro é lindo, ele deveria, no meu ponto de vista, ser lido nas escolas, nas Olha, salas de aula, lá no fundamental, e olha. assim como acontece com as matérias, que a gente estuda, vai aprofundando, vai subindo, né, nos anos e vai Uhum. aprofundando, devia ser começar lá na primeira série, porque ele tá, e a base da obra dele é explicar o seguinte: nós somos seres que temos vontades, necessidades, temos expectativas. E essas necessidades, essas vontades, elas geram sentimentos. E os nossos sentimentos determinam os nossos comportamentos. Olha. O problema é que nós não estamos aprendendo a identificar quais são as nossas vontades, as nossas expectativas e nem os Uhum. nossos sentimentos. E aí Uhum. nós estamos reagindo a isso com comportamentos inadequados para a nossa necessidade. Porque a gente não age, a gente reage. Viagem. Uhum. E então, se a gente aprender a identificar as nossas necessidades, os sentimentos que elas causam, e aprendermos a comunicar isso bem, a gente consegue estabelecer uma outra forma de relação com as pessoas. Porque aí a gente passa a esclarecer e não cobrar. Porque a gente vive Uhum. numa vida de cobrança. Você deve fazer isso. A culpa é sua. Você não me atendeu. Não, sou eu. Só para falar rapidinho, ele dá um exemplo Aham. no livro que é claro, ele fala assim: mamãe passou o dia arrumando a casa, e aí ela chega na sala, os sapatos dos meninos estão lá, jogados. O que Aham. ela faz? Explode. Eu Uhum. não aguento mais, essa casa é terrível, vocês não são educados, eu não aguento, olha aí a sala horrorosa. E não é assim? Uhum. Mas para ela é importante que a sala esteja arrumada. Para eles, não, eles não Não, sabem. é. É. Então, o que ele orienta? Ele fala, ao invés de você explodir e cobrar deles, vocês são os desorganizados, vocês são indisciplinados, ele fala, primeiro, olhe no olho das pessoas, a gente tem que conversar olhando no olho Boa. das pessoas, a Uhum. gente tem que estar disponível para conversar. Aí, a hora que eu olho no olho, eu falo assim, eu estou triste, eu estou frustrada, porque eu passei o dia arrumando a casa, porque para mim a casa estar arrumada é muito importante. E a hora que eu cheguei e vi o sapato de vocês na sala, isso me Eu. causou muita tristeza,
Uhum. muita frustração. Causou em mim a sensação de que o meu serviço não tem valor. E isso me deixa muito triste. Aí você inverte a Muda a situação, perspectiva. Uhum. a perspectiva, e aí eu duvido que os filhos deixarão o sapato jogado de E novo aí na eles sala. não vão ter uma reação, eles vão ter uma compreensão da visão da mãe, ou seja, isso pode gerar empatia, né? Eu acho que a consequência acaba sendo essa da Aham, empatia, né? exatamente. Então, assim, ele dá essas dicas. Eu até estava lendo uns comentários sobre esse livro. Para mim, a comunicação não violenta é uma filosofia de De vida, vida. É é muito um bacana. novo paradigma. E se a gente conseguisse divulgá-lo por mais espaços possíveis, a Uhum. gente consegue, porque eu não Melhorar a acredito em sociedade. transformações de cima para baixo. As transformações são da De gente dentro para para fora. fora. Uhum. Até eu queria ler rapidinho uma observação que eu vi aqui, ó. Pode ler. O Maurício Tiso de Souza, num comentário que ele fez sobre o livro, ele, para Uhum. mim, resumiu tudo. Ele disse assim, ó, o amor à prova. Para mim, esse foi um dos livros mais difíceis de ler na vida. Não porque seu conteúdo seja complexo ou sua escrita difícil, mas porque sua proposta te obriga a tomar responsabilidade por seus sentimentos e por sua forma de se comunicar. Foi muito angustiante refletir sobre as propostas de Marshall Rosenberg. É difícil se pôr diante da possibilidade de sermos a mudança que desejamos no mundo. Todo o peso da luta contra o ego vem em forma de sentimento difuso e muitas vezes incômodo. A técnica da comunicação não violenta é sim aplicável, mas não como uma espécie de retórica, como uma cultura, como uma cultura, um conjunto de crenças e valores, pois irá exigir de quem o pratica o firme desejo de praticar a não violência contra si e contra os outros. Será necessário uma fé no ser humano que vem sendo perdida há muito tempo, e também por seu amor à prova. Mas não vejo o conteúdo como utópico ou só aplicável a seres evoluídos de passagem por esse mundo. O insight de se conectar ao que o outro sente, apesar de exigir a consciência do que você próprio sente, e se está apto a dialogar, tira o enfoque da disputa sobre a verdade dos fatos, mesmo porque, como diz o princípio latino, dulce idem dictum non est idem. Mesmo que dois digam a mesma coisa, não dizem o mesmo. Eu recomendo essa leitura a todos que desejem Excelente. sinceramente se comunicar melhor e que busquem uma via de resolução além do conflito. Então, assim, é uma Excelente, filosofia. Dani. Todo mundo tem que ler. Não, e num momento de sociedade tão dividida, igual a gente está vivenciando, não é? Uhum, Porque nós estamos exatamente. numa sociedade que perdeu justamente essa visão do outro, né? E E aí, realmente está vivendo nesse modo automatizado e reativo que você comentou. Eu não li o livro, confesso que não li o livro, já tinha lido alguma coisa sobre CNV, né, que é a comunicação não violenta, até algumas técnicas, mas veja, né, não adianta nada a gente focar lá na técnica e tal, se a gente entender a razão, né, e a uhum. metodologia, conforme você explicou, muito bacana. Eu vou adotar aqui, vai ser das próximas leituras, com certeza. Quem sabe, você está dentro da faculdade, quem sabe não consegue Não, formar excelente, grupos de excelente. estudos sobre essa Uhum. técnica, Sim, sem dúvida. porque ela como eu disse, ela é uma expansão de consciência, Uhum, que pode ser aplicado como filosofia de vida. E uhum. muda tudo, transforma os ambientes. É impressionante como a gente transforma os ambientes quando a gente começa a se Essa postura. comunicar de forma não bélica, Uhum. né? Mas é isso. Excelente. Dani, muito, muito, muito obrigada mesmo. Que assim, surpresa, que papo agradável. Estou muito feliz mesmo de conhecer mais sua história, de ver hoje seu posicionamento de vida. E te desejo assim, tudo de melhor que você puder na sua carreira, na sua vida pessoal, na sua saúde, que a gente precisa também bastante saúde, né? Uhum. Física, mental. Te agradeço demais. Acho que o papo foi muito valoroso para quem vai nos ouvir. E também fico à disposição do que você precisar, tá? Muito obrigada. Então, eu que agradeço pelo convite.
também me coloco à disposição para o que precisarem, para alunos. Eu sempre falo, eu tenho meus estagiários, né? E sempre falo, estou à disposição se quiserem tirar dúvidas sobre a carreira, sobre o concurso, até sobre o direito em si, as angústias, né? Nós estamos aqui, eu estou aqui para servir ao público, a verdade é essa. Tento fazer o meu melhor todos os dias. Tento não, eu faço o meu melhor todos os dias. Às vezes dá uma escorregada porque é natural, mas eu faço o meu melhor todos os dias. E só tenho a agradecer a essa oportunidade. E aí, peço a todos que sejam mais formiguinhas para divulgar essa filosofia de vida, a comunicação não violenta, a gratidão pela vida, porque isso que vai nos fazer pessoas melhores. Assim. Uma sociedade Tá melhor, né? Obrigada. Obrigada, Nani. Exatamente. Beijo grande, viu? Muito obrigada mesmo.